Meu nome é Alex Adriano Machado, tenho 44 anos, sou do interior do estado de São Paulo, na cidade de Itapetininga. Sou formado em Direito há 2 anos e fui aprovado ainda no 9º semestre, no 33º exame da Ordem. Foi a primeira vez que eu prestei o exame da Ordem. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios para quem estuda, seja para concurso, para OAB, né? Conciliar o tempo. E de fato eu tinha que conciliar o meu tempo com a família, com o trabalho e também com o estudo ali para a OAB. No meu caso específico, eu comecei a estudar para a OAB a partir do 8º semestre. E nesse contexto eu estava também concluindo uma pós-graduação e iniciando um programa de mestrado, que dificultava ainda mais esse processo de conciliação. A partir do 8º semestre da faculdade, eu percebi que eu precisava dedicar muito mais tempo para o estudo da OAB. Estava chegando o momento de eu prestar o exame e eu queria ainda ser aprovado no exame da Ordem no 9º semestre. E nesse contexto eu optei por fazer uma semana de questões para que eu pudesse fazer uma autoavaliação e também mensurasse o tempo de que eu tinha disponível para o estudo efetivo da OAB. E eu, então, cheguei à conclusão que dava para dedicar de 2 a 2 horas e meia, horas líquidas. Eu conheci o Estratégia OAB através do segmento Estratégia Concursos. Eu, a partir de 2015, mais ou menos, comecei a estudar para a área fiscal. Conheci o Estratégia Concursos por meio de um site, né, que fez a propaganda do Estratégia. Adquiri o material e fui aprovado logo no primeiro concurso para auditor, né, como primeiro colocado, inclusive. A partir daquele momento, peguei uma confiança muito grande no material do Estratégia, comecei a faculdade de Direito e comecei já a pesquisar outros materiais do Estratégia para a OAB. Foi quando eu descobri, então, o Estratégia OAB. Os materiais do Estratégia, em primeiro lugar, eles direcionam a gente para as matérias que são para os pontos que são mais importantes de cada matéria. No meu caso, por exemplo, em que eu tive que conciliar com família, faculdade, pós-graduação e o trabalho também, é fundamental eu ter um material que foque naquelas questões de maior incidência, naqueles assuntos que são mais corriqueiros, né, para a Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse contexto, o material de Estratégia foi fantástico, porque ele já delineia o caminho que você precisa seguir, mostrando aqueles assuntos que são de maior incidência, mais relevantes, portanto, me auxiliou muito. Para a primeira fase, como eu falei no início, primeiramente dediquei um tempo para fazer questões. Fiquei uma semana mais ou menos, porque dali, a partir do momento em que eu fazia as questões, eu percebia os meus pontos fortes e meus pontos fracos, né? Aquelas matérias que eram mais incidentes no exame da Ordem, mas que eu tinha um pouco de dificuldade, foi as matérias nas quais eu foquei mais atenção, sempre utilizando o material do Estratégia. As disciplinas com as quais eu tinha mais dificuldade foram direito penal, direito civil, as disciplinas voltadas aí para a área do direito privado. Eu estava bastante familiarizado com o direito público por causa do estudo para concurso, mas as disciplinas voltadas para o direito privado eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, foi quando eu tive que dedicar um pouquinho mais de atenção. Para a segunda fase, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Rodrigo, que foi um excelente professor. Eu tinha um pouco de familiaridade com o direito tributário, porque eu já atuava como auditor, então a parte do direito material, do direito tributário, eu já conhecia bastante. Porém, a parte do direito processual eu já não conhecia muito. E eu tinha um problema, né? E o meu problema é que, como auditor, na hora que eu pego uma questão, eu já penso numa tese pró-fisco, numa tese a favor do fisco. E nesse contexto, eu precisava virar a chave e começar a pensar ali no cliente, né? Pensar como advogado. E o Rodrigo foi muito importante nessa virada de chave, né? Então ele me acompanhou ali ao longo do processo, embora eu não tenha feito uso de mentoria, mas ele foi praticamente um mentor para mim naquele momento, me direcionando para as principais peças, e isso também foi muito importante. Como eu falei, eu não dispunha de muito tempo e, portanto, eu tive que me concentrar naquelas peças que eram as mais requeridas pela banca. A escolha pelo direito tributário se deu em virtude do meu trabalho, né? Eu comecei a estudar para a área fiscal um pouco antes de fazer a faculdade de Direito e peguei um apreço muito grande pela disciplina. Quando eu entrei à faculdade, eu ainda tinha dúvidas em relação à segunda fase, se eu faria em tributário, ou constitucional, ou administrativo, que são 3 matérias ou 3 disciplinas ali com as quais eu tenho bastante afinidade e tenho muito apreço por elas, não é? Mas quando chegou na fase de escolha, eu acabei optando pelo direito tributário e depois, ao conhecer o professor Rodrigo, não tive dúvidas, fiz a escolha certa. Eu usei o Vademecum do Estratégia e foi fundamental para que eu pudesse
ter a alegria de gabaritar na segunda fase. Na segunda fase, quando eu tive a oportunidade de ver o resultado, acertei tudo das peças e tudo das questões abertas ali, devo muito ao vade-mecum, porque ele já continha praticamente todas as respostas ali. Não só isso, mas ele também já estabelecia as diretrizes ali para a confecção de peças, e isso, sem dúvida, fez toda a diferença. Em relação às ferramentas do Estratégia, eu usei quase todas elas. Comecei pelo banco de questões, como eu falei, para que eu pudesse me conhecer, conhecer as matérias com as quais eu tinha mais dificuldade, e também foquei bastante nos PDFs, que fizeram a diferença, talvez de maneira preponderante. O uso dos PDFs foi o que acabou fazendo a diferença aí na minha preparação. Mas é claro, nos momentos de informalidade, quando eu estava dirigindo, por exemplo, cheguei a fazer uso do Estratégia Cast ou de videoaulas como veículo de reforço ou de revisão. Eu recomendo o Estratégia para todos que me perguntam em relação à aprovação em concursos, exame da ordem. Sou assinante do Estratégia Carreira Jurídica, sou assinante do Estratégia Concursos, assinei o Estratégia Enem para o meu filho, portanto, eu praticamente faço parte aí da família Estratégia. A sensação foi de muita alegria. Primeiro porque eu tinha o propósito de passar ainda cursando a faculdade de Direito, Eu não queria sofrer tendo que fazer repetidos exames posteriormente. E tive a grata satisfação de ser aprovado ainda no 9º semestre da faculdade. Mas a sensação de alegria foi ainda maior quando eu contemplo ali o resultado da segunda fase, eu descubro que gabaritei a segunda fase. Quando eu mandei para o professor Rodrigo uma cópia com a nota 10 ali, ele ficou bastante feliz e impressionado. Para nós foi motivo de grande satisfação. No 9º semestre da faculdade de Direito, somente eu fui aprovado no exame da ordem. Inclusive, no 10º semestre também não houve nenhum aprovado. Depois que houve a formação, no exame seguinte, teve 1 ou 2 pessoas que foram aprovadas. O material do Estratégia foi fundamental para a minha aprovação e eu acredito que fez a grande diferença para que eu fosse ali aprovado já no 9º semestre. Isso porque o material ele é voltado para o exame da ordem. Portanto, ele traz ali os assuntos que são mais importantes, inclusive com grau de incidência, maior incidência, menor incidência. Ele traça também uma diretriz para o seu estudo, como se fosse um mapa para você seguir, e isso fez a diferença, e eu acredito que foi por essa razão que eu tive a oportunidade de ser aprovado aí no 9º semestre. Durante a minha preparação, naturalmente, eu tive que abrir mão de alguns lazeres, de alguns hobbies ali, para que eu me dedicasse de forma mais intensa ao estudo. Naturalmente, evitei os extremos, não me isolei completamente. Tive muito apoio da minha família, e nesse contexto devo mencionar o nome da minha esposa, Daniele, que me apoiou bastante. Meus filhos, que entenderam que naquele momento eu precisava me dedicar bastante aos estudos, o Renan e o Douglas, meus 2 filhos, que compreenderam muito bem, me apoiaram bastante, mas sim, eu tive que retroceder um pouquinho em alguns compromissos, aprender a dizer não para me direcionar focado nos estudos. Na montagem do meu plano de estudos, como eu não tinha muito tempo disponível, eu acabei tendo que optar no processo de revisão a fazer muitas questões. Então, eu não cheguei a ver todo o conteúdo da primeira fase, eu usei bastante o planejamento estratégico ali do material do Estratégia, com ênfase naquelas matérias de maior incidência. Na segunda fase, mesma coisa, não cheguei a estudar todas as peças de segunda fase, mas me voltei àquelas peças que também eram mais corriqueiras no exame da ordem. Fiz muitas peças, cheguei a fazer ali alguns simulados para a segunda fase, eu entendia que por meio dos simulados eu também revisava, cheguei a fazer 3 simulados, e os simulados sempre eram corrigidos a tempo e me ajudaram bastante para entender os assuntos nos quais eu estava forte ali e outros assuntos que eu precisava melhorar. Mas foi basicamente assim. A disciplina com a qual eu tinha mais dificuldade era Direito Penal e Processo Penal. Eram disciplinas que eu não podia deixar de lado, porque o número de questões é significativo ali para o exame da ordem. Então, nesse contexto, tive que sim, me dedicar um pouquinho mais a essas disciplinas. Trabalhei bastante com os PDFs e também com as videoaulas dessas disciplinas, não todas as videoaulas, mas algumas delas, para que eu pudesse solidificar ali o conhecimento, e no final das contas deu certo. Na reta final, na última semana, eu me dediquei a fazer questões. Fazia muitas questões. Aliás, se durante o processo de preparação eu dediquei aí de 2 a 2 horas e meia de estudo, na última semana eu acabei dedicando um pouquinho mais de tempo, Chegou aí a 3, 4 horas líquidas de estudo por dia. E nesse contexto fazia muitas questões e, claro, aproveitei bastante a aula de véspera do Estratégia. Aliás, algumas questões que foram solicitadas ali
eu acabei acertando por causa dessa aula de véspera. Eu acredito que a fase inicial de autoconhecimento é fundamental. Eu preciso entender os pontos nos quais eu tenho familiaridade, facilidade e aqueles pontos que requerem mais atenção. Esse autoconhecimento eu acho que é fundamental para que possamos elaborar um bom planejamento de estudo. Eu acho que isso foi muito importante, vejo como um ponto positivo na minha preparação. Uma vez que eu tive essa compreensão da minha forma de estudar, da forma como a banca cobrava, né? Você começa a adquirir um pouquinho a ideia da mente do examinador, na medida em que você vai lendo, você já capta como o examinador poderia cobrar, tudo isso fez uma grande diferença e acaba ajudando para que a gente trace ali um planejamento estratégico significativo. Então, creio que acertei bastante nesses pontos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu apenas melhoraria em relação ao período em que eu comecei a estudar para o exame da ordem. Como eu falei, eu comecei a estudar a partir do 8º semestre da faculdade. Embora na faculdade de Direito a gente sempre está envolvido ali com matéria que vai cair no exame da ordem, é bem verdade também que o estudo focado para o exame faz total diferença. E eu talvez começaria esse estudo focado já no 6º semestre, então errei em ter deixado apenas para o 8º. O mais difícil na minha caminhada, me preparando para o exame da ordem, foi primeiramente conciliar com trabalho, família, com a própria faculdade. Eu estava na fase de TCC e também ingressando num programa de mestrado. Tudo isso fez com que eu tivesse que aproveitar cada retalho de tempo para que tivesse um estudo efetivo. Mas o que me deixou com o coração um pouquinho mais apertado é que, coincidentemente, no 8º semestre da faculdade, o segmento do Estratégia Carreira Jurídica havia aberto um processo seletivo para professores. E eu acabei entrando nesse processo seletivo. Eu passei na primeira fase, que é a fase curricular, fiz a segunda fase, que é de workshop, fui para a terceira fase, que é a parte de entrevista com os professores, inclusive quem me entrevistou foi o professor Torques, que foi excelente naquela entrevista, só que naquele momento o professor Torques deixou bem claro que precisaria de um tempo significativo da minha parte, e eu não tinha esse tempo para dar. Então, eu tinha que focar no exame da ordem. Nesse contexto, eu chego à conclusão de que quando a gente traça algum objetivo, nós vamos ter que aprender a renunciar a algumas coisas, e algumas coisas que nós não gostaríamos de renunciar. É desafiador isso, e naquele momento eu tive que abrir mão daquela oportunidade que o Estratégia estava me dando para que eu pudesse me dedicar exclusivamente ao estudo para o exame da ordem. Para você que está estudando para o exame da ordem ou que pensa em estudar ainda para o exame, talvez tenha prestado o exame e não foi aprovado logo de início, o meu conselho é, primeiro, não desanime. Há tempo para todas as coisas e eu acredito que é fundamental perseverar nesse objetivo. Acredito que o autoconhecimento é fundamental. Você se conhecer, conhecer as matérias nas quais você tem mais facilidade, as matérias nas quais você tem mais dificuldade, conhecer um pouquinho a mente do examinador, como a banca FGV costuma cobrar as questões, e com esse banco de dados é possível traçar uma boa estratégia para ser aprovado na OAB. Portanto, persevere, tenha a oportunidade de autoconhecimento, faça um bom planejamento e haja estudando porque a aprovação chega.